Lei 8.429 de 1992. A Lei da Improbidade Administrativa. Improbidade é qualquer conduta comissiva ou omissiva com ânimo doloso. Improbidade é também desonestidade. Nos artigos 9, 10 e 11 estão os crimes de improbidade e neles previstos está no artigo 9 o enriquecimento ilícito, no artigo 10 prejuízo ao erário e no artigo 11 são os atos que atentam contra os princípios da administração pública. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade da organização do Estado no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas no artigo 9, 10 e 11 dessa lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Considera-se dolo vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. O parágrafo 3º está dizendo que o exercício da função ou desempenho da competência pública sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a tipificação de a responsabilidade do ato de improbidade administrativa. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Isso é, os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado, no exercício de suas funções e integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Quando fala que a improbidade viola a integridade do patrimônio público, é que você percebe que a improbidade administrativa, no fim, resulta o patrimônio público. São sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitando o ressarcimento de prejuízo
nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Para os efeitos dessa lei, consideram-se agentes públicos o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Os sócios, os cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Esse é o único caso que o responsável não é agente público. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato da improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846, de 2013. Se houver indício de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Essa responsabilidade é do sucessor, a reparação. Não estamos falando aqui de penalidade, estamos falando aqui de responsabilidade do sucessor. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º dessa lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Nas hipóteses da fusão e da incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio. Transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados.
você percebe que essa parte, o artigo 8º, 8º parágrafo da Lei 8.429 trata a sucessão de fato, no direito sucessório, no direito da herança. Então, assim, quando há um herdeiro que herda ali uma herança de alguém que morreu, ele tem uma responsabilidade que é pagar as dívidas dessa pessoa. E aí a responsabilidade dele tá aqui que ele tem que, no máximo, pagar, né? Ele não paga a penalidade, mas ele paga a dívida em dinheiro. E se for, dependendo do tamanho da dívida, o dever dele é até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Então, assim, legalmente, o dever dele vai até os limites do patrimônio. Dos atos de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Esse é o primeiro crime da lei, 8.429. O enriquecimento ilícito constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei e notadamente. Eu só preciso notar aqui que quando fala enriquecimento ilícito, é, por exemplo, assim, se o agente público obteve para si um computador de um órgão público, ele obteve um enriquecimento ilícito. Se ele está lá no serviço dele, que é um órgão público, e todas as salas são computadores e tem um computador a mais ali na salinha reserva, aí ele vai lá e pega esse computador a mais, enriquecimento ilícito. Aí, tipo, sendo mais claro, assim, se antes do fim do expediente o agente público vê um grampeador em cima da mesa, pega o grampeador e coloca no bolso e leva para casa, é enriquecimento ilícito. Configura crime de enriquecimento ilícito ter levado um grampeador, porque o grampeador do órgão público é um grampeador público. E se o agente público pega dinheiro público, é de fato enriquecimento ilícito, mas o enriquecimento ilícito também está nos objetos que ele pega, que representam um aumento patrimonial. Então, receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrentes das atribuições do agente público. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Que é assim, se ele receber vantagem econômica para facilitar a aquisição, permuta, locação de bem imóvel ou imóvel, contratação de serviço pelas entidades referidas no artigo 1º, configura crime. Você percebe que o enriquecimento ilícito no ato de improbidade administrativa
Ele também consta ele é doloso, mas também de um modo indireto. Então, só do agente público receber uma quantia em dinheiro para facilitar alguma coisa, uma pequena quantia consta enriquecimento ilícito. Cara, tipificadamente assim, sei lá, R$300 você já responde. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal e por preço inferior ao valor de mercado. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. O trabalho de servidor é considerado enriquecimento ilícito. Então, se você contrata servidor público para pintar a parede da sua casa enquanto também servidor público, isso é enriquecimento ilícito. Então, se o prefeito faz com que os servidores públicos vão lá na casa dele pintar as paredes, esse trabalho consta como enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, que é gigolô, de narcotráfico, de contrabando, de usura, que é a agiotagem, de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Adquirir para si ou para outro em exercício de mandato de cargo, de emprego ou de função pública e em razão deles bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Erário são os recursos financeiros que a administração pública dispõe. Então, quando você fala prejuízo ao erário, a pessoa cometeu prejuízo a grana que a administração pública tinha. Erário refere-se ao conjunto de bens, recursos e receitas que pertencem ao Estado, ou seja, o Tesouro Público. O prejuízo ao erário ocorre quando há dano ou perda de recursos financeiros pertencentes ao Estado, geralmente em decorrência de má gestão, fraude, corrupção
outro tipo de ilegalidade que causa impacto negativo nas finanças públicas. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseja efetivo e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento, desperdício ou dilapidação, gasto excessivo de bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, notadamente. Então, assim, se qualquer ação ou omissão dolosa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, desperdício ou gasto excessivo, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou valores integrantes de acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então vamos lá que assim, ó, o prefeito de uma cidade ele tem um secretário que é super amigo dele, e aí ele mandou os funcionários irem lá colocar uma piscina na casa do secretário. O secretário obteve enriquecimento ilícito. Já o prefeito tipificou no prejuízo ao erário, porque o ato de facilitar o ganho do outro é dano ao erário. Então, facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar a pessoa física. Doar para pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores de patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Permitir ou facilitar a alienação. Permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda a prestação de serviço por parte dela por preço inferior ao de mercado. A alienação por preço inferior ao de mercado é dano ao erário, cara. A alienação permitida por preço inferior ao de mercado é dano ao erário. Então, assim, a doação é dano ao erário, a doação de coisa pública, e a alienação por preço menor do que o de mercado é dano ao erário. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. É dano ao erário. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Frustrar a ilicitude do processo licitatório ou de processo seletivo por celebração de parceria com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-lo indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.
Então, assim, frustrar o processo licitatório é dano ao erário. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Bem como o trabalho de servidor público, empregado ou terceiros contratados por essas entidades. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público por meio de gestão associada, sem observância de formalidade prevista na lei. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas nessa lei. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Celebrar parcerias de administração pública com entidade privada sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Agir para a configuração de ilícito na celebração da fiscalização e na análise da prestação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recurso de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Liberar recurso de parceria firmada pela administração pública com entidade privada sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Nos casos em que a inobservância das formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento vedado ou enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Calma lá. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então, assim, se houve inobservância, mas assim, ao mesmo tempo não ocorreu perda patrimonial,
Então, o agente que é responsável por julgado por improbidade administrativa não tem que ressarcir. Mas ele ainda tem responsabilidade. A mera perda, no sentido de ele é penalizado. As penas dessa lei são a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos para atos que atentem contra os princípios da administração pública. De 5 a 8 anos para atos que causam prejuízo ao erário. Então, assim, perda dos direitos políticos de 3 a 5, de 5 a 8. E de 8 a 14 para atos que importem enriquecimento ilícito. O atentado contra os princípios da administração pública é o mais leve. E as principais penalidades previstas na lei são a perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Ato de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizado por uma das seguintes condutas: revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial do concurso público de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção do benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, negar publicidade é revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão do cargo público e que era segredo. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidade. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiros antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
Isso é dano principiológico. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive de autoridade, nomeadamente ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargos de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Praticar no âmbito da administração pública e com recurso do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da CF, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos de programas, de obras, de serviço ou de campanhas dos órgãos públicos. Se praticar no âmbito da administração pública ato de publicidade que contrarie a CF, de forma a promover inequívoco engrandecimento do agente público, é considerado crime contra os princípios. Constituição Federal, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também é o seguinte. Aí o parágrafo 1º vai citar o que está descrito na Lei de Improbidade Administrativa. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. A administração pública direta. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovada na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo ou quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nessa lei, em leis especiais ou quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento da conduta funcional na categoria de que trata. Este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública com a indicação de normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem de reconhecimento da produção de dano ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Não se configurará improbidade mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.
das penas, artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do ato. Gravidade do fato. Na hipótese do artigo 9 dessa lei, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo superior a 14 anos. Então, ocorre aqui perda da função pública. No caso do artigo 9, que é o enriquecimento ilícito. A suspensão do direito político vai até 14 anos. O pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, assim, político roubou 50 milhões de reais. Ele é obrigado a ressarcir 50 milhões de reais e ele é multado em 50 milhões de reais. Direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica de que seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. Na hipótese do artigo 10 dessa lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública. Isso é para o caso de dano ao erário. Ele perde a função pública, suspensão do direito político até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo superior a 12 anos. Na hipótese do artigo 11 dessa lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Então, assim, no caso de improbidade administrativa do ponto de vista principiológico, a multa é de 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. A sanção perda da função pública, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do caput. Olha que interessante, o crime contra os princípios da administração pública não gera dano, não gera perda do cargo. Perda do cargo é só para o dano ao erário e enriquecimento ilícito. Agora, se o agente público cometeu improbidade que foi contra princípio, seria aí o crime mais leve da Lei 8.429 e não gera perda do cargo. A sanção de perda da função pública nas hipóteses do inciso 1 e 2 do caput desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público,
na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. A perda da função pública pode ser estendida aos demais vínculos. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma do inciso 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. Em caráter excepcional e por motivo relevante, devidamente justificado, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º deste artigo. No caso de ato de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitar-se à aplicação de multa, sem prejuízo de ressarcimento de dano e perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativo, que tiver por objeto os mesmos fatos. As sanções aplicadas à pessoa jurídica com base nessa lei, na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem, que é que a pessoa não pode ser julgada mais de uma vez. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar no Cadastro Nacional de Empresa Inidônea e Suspensa, de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2003, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Para efeito de contagem de prazo da sanção da suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, assim, a contagem de prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada. Então, a partir da decisão colegiada, tá valendo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Da declaração de bens. Após o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivado no serviço pessoal competente. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Então, o agente público declara bens: imposto de renda,
será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput desse artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade. Então, esse é o procedimento administrativo do processo judicial. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato de sua autoria e sua autoria, e a indicação das provas de que tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, se essa não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. A rejeição não impede a representação do Ministério Público nos termos do artigo 22 dessa lei. Atendidos os requisitos de representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal do Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. O Ministério Público, o Tribunal ou o Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicação financeira mantidas pelo indiciado no exterior e nos termos da leis e tratados internacionais. Vamos ridicularizar o parágrafo 2º do artigo 16. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens. Então, assim, a pessoa está sendo investigada por improbidade administrativa. Ela pode ter os seus bens indisponíveis? Pode. Se a pessoa está sendo investigada por improbidade administrativa, pode sair decisão de bloqueio de bens. Pode bloquear a conta bancária. Pode bloquear a conta bancária no exterior. Conforme estabelecido por tratados internacionais. No artigo 16, a ação de improbidade administrativa diz que poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de
indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Nota que é possível a indisponibilidade de bens, incluindo o bem de família, em caso de ação de improbidade administrativa, conforme o artigo 16 da Lei 8.429. Essa medida visa garantir a recomposição do erário ou a devolução de bens adquiridos por meio de enriquecimento ilícito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já admitiu que, em caso de improbidade administrativa, a proteção do bem de família, regulado pela Lei 8.009 de 1990, pode ser relativizada. Isso ocorre porque o interesse público em assegurar a recuperação de recursos públicos indevidamente apropriados ou desviados prevalece sobre a proteção ao bem de família. No entanto, a medida de indisponibilidade de bens deve ser cautelosa e proporcional, sendo aplicada apenas quando há indícios suficientes de improbidade e risco de dilapidação do patrimônio. Só resumindo, o interesse público é superior à proteção do bem de família. É mais importante. O pedido de indisponibilidade de bens, a que se refere o caput desse artigo, apenas será deferido mediante demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco de ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu, em 5 dias. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Então, assim, houve uma petição contra mais de um réu na ação. Essa petição tem um valor da causa. Esse valor da causa é fixo. Você não aumenta o valor da causa no decorrer do processo. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. A indisponibilidade de bens de terceiros dependerá de demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Aplica-se a indisponibilidade de bens regidas por essa lei no que for cabível o regime de tutela provisória de urgência da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Então, a indisponibilidade recai no regime de tutela provisória de urgência, que é recurso.
Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos da Lei 13.105, 16 de março de 2015 do Código de Processo Civil. Os recursos aqui previstos no parágrafo 8º e 9º do artigo 16 possibilitam a defesa do investigado. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículo de via terrestre. Bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e apenas na inexistência desses o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. A primeira coisa que se torna indisponível é o veículo, e em segundo, os bens imóveis. Por último, a conta bancária. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão vedada a adoção da medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. É vedada a decretação de indisponibilidade de bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9 dessa lei. A ação pela aplicação das sanções de que trata essa lei será proposto pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, 16 de março de 2015, salvo o disposto nessa lei. A ação que se refere ao caput desse artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Então, a competência é o local onde ocorreu o dano. A propositura da ação a que se refere o caput desse artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. A petição inicial observará o seguinte: deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses do artigo 9, 10 e 11 dessa lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes do artigo 77 e 8º da Lei 13.105, 16 de março de 2015. O Ministério Público
poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do artigo 294 a 310 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. O Ministério Público pode requerer tutela provisória. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 da Lei do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1, 2 e parágrafo 6º deste artigo, ou ainda quando manifestadamente inexistente o ato de improbidade imputado. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu e sua contestação caberá agravo de instrumento. Havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação no prazo não superior a 90 dias. Oferecida a contestação, e se for o caso ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifestada de ato de improbidade. Poderá desmembrar litisconsórcio com vista a otimizar a instrução processual. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10º e 11 dessa lei. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderá as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação no prazo superior a 90 dias. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer o juiz a interrupção no prazo para contestação por prazo superior a 90 dias. Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.
Para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos no artigo 9, 10 e 11 dessa lei. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Condenar o requerido sem produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Se a imputação envolver desconsideração de pessoas jurídicas, serão observadas as regras previstas no artigo 133, 134, 135, 136 e 137 do Código de Processo Civil. São regras previstas que devem ser observadas na desconsideração de pessoa jurídica. Qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública regulada pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. A decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa, ou seu silêncio, e não implicarão confissão. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Então, assim, se houve revelia, não se aplica a presunção de veracidade dos fatos, certo? Então, no processo administrativo, a revelia, mesmo que o agente seja inocente, a revelia não salva o agente. É preciso que o réu se manifeste, mesmo que ele seja inocente. Isso no processo administrativo. A imposição do ônus da prova ao réu, na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 373 da Lei de Código de Processo Civil, o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público distintos. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestado a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigado a defendê-lo. Judicialmente, caso este venha responder à ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. O Ministério Público poderá, conforme circunstâncias de caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada de vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agente privado. A celebração de acordo a que se refere o caput desse artigo dependerá cumulativamente da oitiva do ente federativo lesado,
em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Da aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar a promoção de arquivamento dos inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada de vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. A celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo dependerá cumulativamente da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Da aprovação do prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento do inquérito civis, se anterior ao ajuizamento da ação. De homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, do curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. É possível fazer acordo com o Ministério Público de não persecução. Para isso, é preciso ressarcir todo o dano ao erário. As negociações para a celebração de acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e do outro o investigado ou demandado e o seu defensor. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos de procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de código de ética de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. A sentença proferida nos processos a que se refere essa lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei do Processo Civil, indicar o modo preciso e os fundamentos que demonstrem os elementos a que se referem o artigo 9, 10 e 11 dessa lei, que não podem ser presumidos. Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Considerar para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. A extensão do dano causado. O proveito patrimonial obtido pelo agente.
as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar o prejuízo e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. Os antecedentes do agente. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagem patrimoniais indevidas. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Na hipótese do litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedado qualquer solidariedade. Não haverá remessa necessária na sentença de que trata essa lei. A ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista nessa lei. Não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ressalvado o disposto nessa lei o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade do agente público, inclusive político, entes públicos e governamentais por danos ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e qualquer outro interesse difuso ou coletivo da ordem econômica, ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público e social submetem-se ao termo da Lei 7.347. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 dessa lei condenará ao ressarcimento de danos e à perda ou à reversão dos bens e valores licitamente adquiridos conforme o caso em favor de pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, caberá 6 meses contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda e reversão dos bens sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Para fins de apuração do valor do ressarcimento deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais, corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar capacidade financeira de saldá-lo de imediato. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 ou a soma das penas, a que for mais benéfico ao réu.
No caso de prática de atos ilícitos, pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. A sanção de suspensão de direitos políticos, de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Disposições penais. Artigo 19. Constitui crime de representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o acusado denuncia o sabe inocente. Então, assim, aqui está um crime descrito na Lei 8.429, que é um crime penal, e aqui é um processo administrativo. O crime descrito diz que é a respeito da acusação falsa. Se a pessoa que denuncia sabe que ele é inocente, a pessoa que denuncia é o criminoso. Esse crime está previsto no Código Penal e está na Lei 8.429 de 1992. Constitui o crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além de sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público no exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar iminente prática de atos ilícitos. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de 90 dias, prorrogáveis uma única vez, por igual prazo, mediante decisão motivada. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva concorrência de dano ao patrimônio público, salvo quando a pena de ressarcimento das condutas previstas no artigo 10 dessa lei, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal do Conselho de Contas. Os atos do órgão do controle interno ou extensão serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação de convicção do juiz sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. A absolvição criminal em ação que discuta ao menos fatos confirmado por decisão colegiada impede o trâmite da ação na qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, que é o Código de Processo Penal. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação penal, da ação da qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas no termo dessa lei. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 dessa lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado a requisitar a instauração do inquérito policial. Deixa eu notar aqui que o parágrafo 5º do artigo 21
diz que sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei, ou seja, se existe a mesma tipificação em outra lei, ela não soma, ela é compensada com essa lei. Então, quando você diz, caramba, cara, esse artigo aqui está previsto em outra lei, não acumula, não precisa se preocupar. Na apuração dos ilícitos previstos nessa lei, será garantida ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e juntado de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infrações permanentes no dia em que cessou a permanência. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração de ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a ocorrer após a sua conclusão ou, caso não concluído, o processo esgotado o prazo de suspensão. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante o ato fundamentado submetido à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. O prazo de prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, foi ajuizada a ação de improbidade administrativa, não tem mais prazo de prescrição. Pela publicação da sentença condenatória. Pela publicação da decisão de acórdão do Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Pela publicação da decisão, o acórdão superior do Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma o acórdão condenatório ou que reforma o acórdão de improcedência. Interrompida a prescrição, o prazo começa a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Nos atos de improbidade conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativa a qualquer deles estendem-se aos demais. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso entre os marcos interruptidos referidos no parágrafo 4º transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas de preparo, de emolumentos, de honorários periciais, de quaisquer outras despesas. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.
Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada a má-fé. Atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados no termo da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995. Disposições finais. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992, Fernando Collor.